Sabe até quanto o mercado autônomo pode faturar em apenas um mês? E olha, que eu não estou falando de um mercado gigante, eu estou falando de uma loja pequena, sem funcionários, 100% autônomo, onde você pode operar de acordo com o seu horário. E hoje, a Micro tem o maior faturamento do Brasil. E onde você pode abrir uma micromarket? Você pode abrir em condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping, metrô, muito mais. E tem franqueado nosso faturando até R$100 mil. Ah, mas se você estiver pensando, esse negócio não é pra mim, eu nunca empreendi antes, calma, fica tranquilo, 80% dos nossos franqueados nunca tiveram negócio. É mais simples do que você pensa, a gente dá todo o suporte. O futuro do varejo é autônomo, seja dono do seu próprio negócio. Vem pra Micro, clique agora e fale com o nosso time. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Muito bom dia a você que deixa que a gente entre todo dia na sua casa. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025. Chegando com um comentário depois da partida de ontem. Um ótimo jogo que aconteceu em São Januário, o primeiro das quartas de final da Copa do Brasil. Vasco 1, Botafogo 1. Não, eu não vou falar do jogo de novo, porque do jogo nós falamos muito ontem. Um empate em que o Vasco, na minha ótica, foi melhor que o Botafogo, merecia vencer, foi muito prejudicado pela arbitragem, não foi dado um pênalti claríssimo a favor do Vasco. Mas eu quero falar sobre as contratações que o Vasco está fazendo. O Vasco ontem fechou a contratação do Carlos Cuesta, zagueiro que está vindo do Galatasaray da Turquia, e está ali trazendo com vias de resolver o mais rápido possível o zagueiro Nathan Silva, do Pumas do México. Essa é uma negociação um pouco mais complicada, porque é uma compra. Já o Carlos Cuesta, o Vasco acabou dando sorte. Atirou ali num urubu e pegou duas pombas. Porque chegou no Cuesta fazendo uma proposta, o Cuesta a priori topou, mas os empresários do Cuesta cresceram o olho, preferiram ir para o Spartak, onde receberiam a comissão por uma compra plena de 100%. O Vasco estava negociando 60%. Só que com os russos a coisa não andou, ficou ruim. E aí, amigo, eles tiveram que voltar com o rabinho entre as pernas pedindo para reativar o negócio. E o Cuesta está vindo para o Vasco, está chegando no Vasco. E eu queria fazer aqui uma menção ao diretor executivo do Vasco, Admar Lopes. Admar é um cara muito discreto, muito na dele, raramente fala, raramente responde telefone, raramente se posiciona. É um cara em que o sigilo é algo fundamental para ele. E ele tem feito um trabalho muito interessante. Se os jogadores vão dar certo, ele procura entender a situação porque não contrata sozinho. Tem scouts que avaliam números, tem médicos que avaliam a condição física. Por exemplo, contratou o Matheus França, que vinha aí de um ano de muitas lesões. O Matheus França passou no exame médico. É um jogador inscrito, inclusive, pelo Vasco. Contrato assinado. Não pode estar bichado. Tem que estar bem. A mesma situação envolvendo o Robert Renan, zagueiro. Está aí sem jogar um tempo, mas é um jogador que também foi aprovado. E acho que são jogadores que têm um olho muito específico do Admar Lopes. O Matheus é um meio ofensivo de muita qualidade, é um jogador que pode jogar em todas as funções ofensivas. E o Robert Renan é um jogador de boa técnica na quarta zaga, faz também a lateral esquerda, e é um jogador que vai ajudar demais. O Vasco está trazendo o Cuesta, eu fico apenas com medo em relação à questão da altura dele. É um zagueiro baixo, mas se trouxer o Nathan Silva, vai ajudar. Nathan é um jogador muito questionado, muita gente ouviu falar, porque ele falhou num jogo pelo Atlético Mineiro, mas um jogador que foi campeão titular, jogando praticamente todas as partidas. Brasileiro, da Supercopa pelo Galo. Vai para o México, uma liga competitiva, 3 anos jogando lá, contra bons atacantes, em campos hostis, em territórios hostis, e jogando bem, sendo um jogador fundamental em que o Pumas faz aí muita briga para não soltar. Eu acho que o Vasco monta um time competitivo. Passa a ter aí uma correção de rota das bobagens que foram feitas na primeira janela, quando o Vasco trouxe, por exemplo, jogadores inoperantes como Garré e Lloyd Augusto. Fico feliz que, dessa forma,
o Vasco consiga, com o Admar Lopes, ganhar um pouco mais de expansão no seu mercado, buscando jogadores mais qualificados, e vai caber ao Fernando Diniz usar essas peças. Diniz vai ter um jogo domingo contra o Sport Recife, em que o Vasco precisa de resultado. O Vasco está ali na boca da zona do rebaixamento, mas se o Vasco jogar como jogou ontem, e jogar como jogou antes dos 2 jogos da semana passada, Juventude e Corinthians, quando foi um time completamente desfigurado, vai dar jogo. E acho que o Vasco tem condição de vencer, inclusive, o Sport lá em Recife. O Sport está numa situação desesperadora, o Sport vem de uma derrota por 3-0 para o Palmeiras, o que era esperado. É um time que em Recife sempre ganha corpo. Há uma rivalidade entre Vasco e Sport. O último jogo foi aquele jogo da confusão do Raniel. Então é um jogo que tem um pouco dessa aura. O Sport tem um pouco da rivalidade com o Vasco, envolvendo também até Juninho Pernambucano, que acabou não voltando para o Sport. Os pernambucanos reclamam muito disso. Juninho participa de um jogo em Recife, em que o Vasco vence por 2-0 e ele faz um gol e sai comemorando com a torcida do Vasco, que estava ali com as famílias, e a família dele estava no meio da torcida do Sport, e aquilo causa uma confusão muito grande. Então há esse clima, há essa animosidade, e é um jogo sempre em que precisa se baixar a fervura. Mas acho que se o Vasco jogar como jogou ontem, na competição, principalmente com o menino Barros, que para mim deu um equilíbrio ao meio-campo extraordinário, jogador de muita força, muita qualidade, evoluiu demais. Acho que o Vasco pode conseguir um bom resultado. Mas agora, com esses reforços, com esses jogadores que estão chegando, o Diniz vai ter, depois do jogo em Recife, em que o Vasco precisa somar pontos, vai ter aí um espaço de 10 dias para cuidar fisicamente de todo mundo, para recuperar principalmente Tietê e Paulo Henrique, são peças fundamentais, apesar de que eu acho que o Tietê volta, mas o Barros não deveria sair. Eu acho que o Diniz deveria começar a pensar aí numa alternativa de repente, ter 3 volantes que saibam jogar. O Barros sabe jogar, sabe chegar à frente. O Tietê, da mesma forma, um jogador que também pisa na área. O Jair fez gol ontem, enfim. Eu acho que o futebol dá essa condição. O Corinthians nos ganhou com 4 volantes. Que o Fernando Diniz abra um pouco mais a mente dele, pense um pouco mais aberto para ter um futebol mais como sendo comum, não sendo muito inventivo demais. Ontem, por exemplo, ele bota o Ryan como um segundo atacante, porque o Ryan uma vez jogou de 10, mas não é um meia que recompõe, não tem essa característica. E depois ele vê e tira o Ryan, bota o Estrela, que é um jogador mais da posição, é um meia mais da posição. Mas que ele tenha esse grupo com esses reforços, os zagueiros possam estar bem, porque estão jogando, acho que é importante isso. O Natan, principalmente, se vier, realmente é um jogador que está jogando até semana passada. O Cuesta jogou um pouquinho mais para julho, mas é um jogador que também, inclusive, foi convocado para a seleção colombiana. Enfim, eu acho que são reforços interessantes. É uma janela boa que o Vasco faz. Se a gente for colocar aí as dificuldades financeiras, o Carlos Andrés Gomes, que não fez um jogo muito bom ontem, mas é um menino, pode dar caldo, pode ajudar na sua característica do ponta veloz. O Matheus França, que é muito bom jogador. O Thiago Mendes, que ainda está meio fora de forma, mas é um jogador que pode ajudar muito. Trazendo o Cuesta, trazendo o Natan, o Robert Renan, eu acho que a gente dá uma encorpada ali atrás e dá uma melhorada no elenco que estava muito desequilibrado, como disse o próprio Admar Lopes. E é esperar que depois do jogo de domingo, que volto a dizer, tem que fazer o feijão com arroz, jogar sério, jogar firme, recuperar os jogadores, até girar um pouco o time, se for possível, se o Diniz conseguir. E aí, depois, 10 dias, treinar todo mundo, recuperar fisicamente todo mundo, ter tempo para que o Vasco volte nesse jogo do dia 11 contra o Botafogo, que está em aberto. Está em aberto. Tem jogo no dia 11 no Engenhão. É campo que o Botafogo tem torcida, mas o Vasco também vai ter sua imensa torcida. Tem espaço para torcida visitante, bastante. E o Vasco precisa jogar como se em casa estivesse. Jogar como jogou contra o Santos, jogar como jogou contra o São Paulo, mostrar as suas valências e as suas qualidades. Para aí sim decidir essa vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Se tiver que ir para o pênalti, que vá. Que Léo Jardim possa brilhar imensamente como sempre brilhou. É jogo de Copa. Tem que saber jogar jogo de Copa. É isso, é esperar agora a recuperação de todo mundo, jogar domingo contra o Sport e preparar esses reforços, preparar esse time melhor para o jogo da decisão do dia 11 no Newton Santos contra o Botafogo. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante. A gente volta logo mais no AV News a partir de 8h30. Tchau.